Alô, galerinha da Associação de Moradores de Rancho Fundo. Como sempre, espero que esteja tudo bem com vocês e com seus familiares. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos conteúdos da atividade de futebol. Até a presente data, devido à pandemia, a gente continua impossibilitado de termos nossas aulas práticas. Então, eu vou vir trazendo aqui para vocês conteúdos que estão associados, à prática de atividade física. Já tivemos alguns, e hoje nós vamos falar sobre a importância da hidratação. A hidratação, ela tem a sua importância não apenas para quem pratica atividade física, mas também no nosso dia a dia. E é o que a gente vai começar a ver a partir de agora, tá? O que acontece quando uma pessoa fica desidratada, O que pode acontecer com essa pessoa? Então ele fala aqui que a perda excessiva de água ele pode levar a pessoa à desidratação, que é uma situação, na linguagem médica, o quadro clínico, resultante da quantidade insuficiente de água no corpo. E o organismo que fica desidratado, ele fica com as suas funções vitais prejudicadas. E isso faz com que ocorra o risco de morte. Então a desidratação, ela pode levar uma pessoa à morte. A desidratação é mais comum no verão, e pode atingir crianças e adultos. Porém, a desidratação ela é mais grave naquelas crianças pequenas, e em idosos. Tá? E os sintomas mais comuns são diarreia e vômito. São os principais sintomas da desidratação no corpo do ser humano. Eu trouxe aqui também uma parte desse conteúdo que fala sobre as causas, da desidratação. Como elas podem ser, quais são elas? A primeira causa é a ingestão insuficiente de água. A partir do momento que a gente não garantir a entrada de líquidos no nosso organismo, a gente fica com uma probabilidade grande de ficar desidratado. A segunda é a perda excessiva de água por transpiração devido ao calor exagerado ou ao clima muito seco. Quando a pessoa está exposta, ao calor, ou está em uma região onde o clima é muito seco, ela perde muito líquidos. Inclusive, também quando a pessoa está praticando uma atividade física. Então é importante, essa pessoa ingerir água quando ela estiver nessas condições para evitar a desidratação. E também quando a pessoa elimina uma grande quantidade de urina. Isso ocorre frequentemente com os diabéticos, mas também podem ocorrer com pessoas que não possuem essa doença. Para prevenir a diarreia e o vômito, que podem conduzir a um quadro clínico de desidratação, o que a gente tem que fazer? A gente viu lá as causas, e agora aqui o que a gente pode fazer para evitar a desidratação. Primeiro, lavar muito bem os alimentos. Os alimentos que a gente ingere, principalmente frutas, legumes, verduras, que são alimentos que ficam expostos, que muitas pessoas pegam nele. É importante a gente fazer a higienização adequada desses alimentos, porque a partir do momento que você ingerir um alimento que ele não foi bem higienizado, ali pode conter uma bactéria, uma sujeira, que pode fazer com que você desenvolva um problema alimentar, e consequentemente você vai ter ali a diarreia e o vômito, que podem te conduzir a um quadro clínico de desidratação. Uma outra forma da gente evitar a desidratação é filtrar a água antes de beber e fervê-la no mínimo 5 minutos. Isso se essa água não passar por estação de tratamento, ou
se mesmo ela passando por estação de tratamento, você não confiar na qualidade da água, é importante que a pessoa faça isso, ou até mesmo, dependendo da situação, né, compre a água mineral, se ela estiver na dúvida da qualidade da água que ela ingere. Mas isso daí é um pouco difícil devido ao custo, né? Então a gente tem essa opção de ferver a água por no mínimo 5 minutos. E também é muito importante a pessoa não comer nenhum alimento estragado. Parece uma coisa meio óbvia, mas tem gente que fala assim, o que não mata engorda. Só que se você tiver na dúvida se um alimento não está bom, não coma, né? Porque aquele alimento ali, ele pode te fazer muito mal. Então é muito importante a gente ficar atento a isso. Ao desidratar-se, o organismo ele perde os sais minerais. E por essa razão o tratamento deve ser feito com um tipo de soro, que é uma mistura de água e sais minerais. As pessoas costumam tomar muito isotônico, mas tem o soro caseiro, que pode ser feito em casa mesmo, né? Tem uma medida ali que você mistura uma determinada quantidade de sal, uma determinada quantidade de açúcar em 1 litro de água e você consegue fazer ali o soro caseiro, né? Porém, o isotônico, né, são essas bebidas como o Gatorade, por exemplo, ele vai te hidratar mais rápido, mas o simples fato de você ingerir água não vai fazer com que você não precise desse isotônico. A água, em quantidades adequadas, ela te hidrata. A diferença é que o isotônico só vai te hidratar um pouco mais rápido, tá bom? Então aqui, evitando a desidratação dentro da atividade física, né? E no nosso dia a dia também. A desidratação ela é um dos problemas com praticantes de atividades físicas que mais podem ser evitados. E a primeira linha de defesa para evitar a desidratação é por meio da ingestão adequada de líquidos. E uma coisa muito importante relacionada à hidratação também, e que poucas pessoas sabem, é que a gente deve beber água antes de sentir sede. Porque quando a gente sente sede, a gente já está desidratado. Então, a gente tem que beber água em intervalos regulares, né? E não precisa ficar morrendo de sede para beber 2, 3, 4 copos seguidos, né? Antes de sentir sede, vai lá e bebe água. Quando a gente está numa determinada época do ano, como a que nós estamos agora, mês de maio, junho, julho, que a temperatura ela tende a diminuir um pouco, as pessoas tendem a beber menos água. Então é importante, mesmo que não esteja muito calor, né, mesmo que você não esteja sentindo sede, você garantir a entrada de líquidos no seu organismo, tá bom? Então a gente deve se hidratar, né, deve beber água antes de sentir sede. Isso daí é de extrema importância. E eu trouxe aqui também algumas dicas extras, né, para o clima muito quente. Aí fala que jogar água na cabeça pode lhe dar uma boa sensação, mas não é eficaz para diminuir a temperatura corporal, né? A gente tem que garantir a entrada de água no organismo. E uma outra coisa que tem que ficar muito atento aqui é o seguinte: a pessoa que está praticando uma atividade física, ela não pode, logo após a atividade, pegar uma água fria ou gelada e jogar no rosto. Ela tem que esperar a sua temperatura corporal baixar, né, para depois fazer isso, porque pode ser perigoso, né? É importante também a pessoa usar roupas soltas, né, e de cores claras sempre que possível, porque a roupa clara ela retém menos o calor, a roupa escura retém o calor, né, de uma forma mais acentuada. Então a roupa clara ela nos protege, nos ajuda nessa questão. Lembrar também de levar líquidos, né, água para os locais onde você for fazer algum tipo de atividade física, porque nem sempre a gente tem água disponível, né? Então é importante você ter ali a sua garrafinha para você garantir que você vai ter a sua hidratação durante aquela atividade física. Fala aqui também para a gente, sempre que possível, quando o tempo estiver muito quente, descansar sobre a sombra, né? Sobre a sombra. Isso daí é importante também,
porque quanto mais a gente fica no sol, né, mais líquido a gente perde. Então, tem alguns outros sinais, né, que a desidratação te dá. O primeiro deles é a sede, náusea, tonturas, vômitos, fadigas musculares, aí vai ter as câimbras, né, boca seca, fraqueza, desconforto generalizado e também calafrios. Então, pessoal, estou finalizando aqui com vocês esse conteúdo que fala um pouquinho sobre a importância da hidratação, né? O porquê que a gente tem que se manter hidratado no nosso dia a dia, durante a prática de uma atividade física. Espero que vocês tenham gostado e que em breve a gente possa falar sobre isso pessoalmente. Não se esqueçam, né? A pandemia ela não acabou, a gente tem que continuar se cuidando, né? Se for sair de casa, não saia de casa sem a máscara. Sempre que possível, higienize bem as mãos, use o álcool em gel, água com sabão para higienizar as mãos também. É importante, a gente tem que fazer a nossa parte e eu faço questão de estar sempre reforçando isso daí com vocês para que o quanto antes a gente possa voltar com as nossas atividades presenciais, que eu sei que é o que todo mundo quer, tá bom? Um grande abraço em todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.